Olá, estou recebendo hoje, com muita honra, o filósofo Alisson Leandro Mascaro, que é professor associado da Universidade de São Paulo, leciona teoria geral do direito, né? E tem vários livros publicados. Então, eu passo a palavra ao Alisson para que faça a sua saudação e, em seguida, eu vou exibir um vídeo que eu recebi que me impactou bastante e, a partir do vídeo, vamos, então, ter essa nossa conversa que tenho certeza será bastante produtiva. A palavra é sua, Alisson. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu estimado Joaquim. Que alegria e que honra estar com você e com todas e todos da TV 247. Para mim, é uma satisfação muito grande e uma alegria especial estarmos neste momento refletindo sobre o nosso tempo. Muito bem. Alisson, eu vou mostrar esse vídeo que me impactou bastante, né? Tá aqui, eu vou aqui fazer o compartilhamento de tela e nós vamos ver, então, o vídeo. Tá aqui, esse é o vídeo. Falar em nome de Jesus contra o Satanás, contra o aborto, em favor da família cristã, que é a família tal e qual, e etc., e matar comunista, etc., e tal, larará, beira metade do Brasil já, sem precisar de um chicote de alguém dizendo, fale. Sai do coração. Esse é o limiar. Essa é uma cabeça do cavalo pro lado de lá. Não está o corpo inteiro ainda. Não estão as quatro patas. Mas observem, é pior do que 64. 64 tinha um chicote. Hoje continua o chicote. Chicoteando os pobres, negras e negros da periferia, LGBTQIA+, chicote tá igual. Só que agora já tem gente dizendo, tem que chicotear. E disse o Pulantzas, o fascismo é quando toda essa estrutura do horror passa a ser produzida pelas massas. Porque foram as massas italianas que produziram o horror do qual Mussolini era o regente. Foram as massas alemãs que iam de vontade própria na esquina para a SS, a Gestapo, qualquer da vida, e dizia, meu vizinho é judeu. Foi o homem do povo, não foi o cadastro geral do CNPJ ou do CPF ou do RG da Alemanha. Foi o vizinho, o colega. Pensar o fascismo com um século de estudos científicos é ver toda uma construção espetacular na qual os dois quadrantes mais altos são estes. O capitalismo é o fascismo. O fascismo é um fenômeno do capitalismo, mas não todo momento do capitalismo é sempre fascista. Então eu preciso identificar o momento do perigo. E pasmem, este momento é momento de perigo. Mussolini e Hitler não foi o exército que os fez. Pelo contrário, as milícias das massas destruíram os exércitos. Esse fenômeno todo mundo esquece, eu fiz questão de lembrar aqui no livro e explicar. Mussolini não foi a glória do exército italiano. Mussolini foi a decadência do exército italiano e o surgimento da milícia fascista italiana. De massas. Quem matará o negro, pobre, miserável, e a partir de algum momento, é o povo mesmo, não é mais a polícia. Assim, é uma síntese bastante precisa do que nós estamos vivendo. Então, eu começo, então, a nossa entrevista. Você estava falando, né, sobre o seu novo livro, que é o Crítica do Fascismo, Boitempo, e ali você, então, faz essa síntese que eu acho bastante importante. O que eu pergunto para você é o seguinte, pediria que você desdobrasse um pouco, explicasse por que chegamos neste ponto, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, por que chegamos, e eu pergunto se isso era inevitável, se essa crise ela é própria do capitalismo, portanto, inevitável, ou se não, foi realmente alguma falha no meio do caminho, algum acidente que permitiu que o fascismo florescesse aqui no nosso país. A palavra é sua. Estimado Joaquim, mais uma vez digo da minha alegria em estabelecer aqui com você esta reflexão. Este vídeo é um pedaço, e mesmo assim não é um pedaço linear, são alguns trechos selecionados
da minha conferência de lançamento do Crítica do Fascismo, que é este livro aqui, que Boitempo Editorial acaba de publicar. É o Crítica do Fascismo. Eu tive a alegria neste dia, faz pouco tempo atrás, pouquíssimas semanas, de falar sobre este livro. O Leonardo Atucha, inclusive, estava lá presente neste evento. E neste vídeo eu pude tratar do porquê o nosso tempo atual, que não é fascista, igual ao que foi da Itália, igual ao que foi o tempo da Alemanha, porque, no entanto, embora não sendo ainda fascista, embora não sendo ainda estruturado a partir das categorias como se deram na Itália e na Alemanha no começo do século XX, no entanto, o nosso tempo é um tempo de perigo. Eu usei uma imagem, esse vídeo, em algum momento, há um trecho que remete a essa imagem que eu disse, e esta imagem que eu utilizei é a de que não temos o corpo do cavalo inteiro no fascismo, mas a cabeça do cavalo já está apontando para lá, já está lá. O que quero dizer com isso? É preciso compreender que a nossa sociedade ela tem uma estrutura que, naquilo que é o fundamental dela, ela tem a mesma base da Alemanha da década de 30 e da Itália da década de 20. E a tese que eu estou aqui anunciando, trazendo à leitor e ao leitor deste livro, Crítica do Fascismo, é uma tese que já tem 100 anos de grandes estudos para alcançar esta compreensão. Desde que o nazismo surgiu e desde que o fascismo surgiu, e tecnicamente o fascismo tem 100 anos, porque neste mês deu-se a marcha sobre Roma de Mussolini em 1922, então nós completamos 100 anos de fascismo. Desde aquele tempo, houve pensadoras e pensadores que não se conformaram com a resposta rápida e banal sobre o porquê a sociedade se tornou fascista. Eles foram buscar as respostas científicas mais altas, determinantes da sociedade. E quando se descobre isso, se percebe que o leito do rio que gerou o fascismo é o mesmo leito do rio que gerou nos Estados Unidos a Ku Klux Klan, que gerou, inclusive, um flerte com a extrema-direita na própria França, porque a França não teve um movimento autóctone, original, fascista, que conseguiu ganhar poder naquele tempo no qual a Itália e a Alemanha despontaram de modo fascista. No entanto, quando Hitler toma a França, em 1940, uma expressiva parcela da população francesa apoiou a ocupação alemã nazista da própria França. E houve, inclusive, o infame governo de Vichy. Então, organizaram por lá um governo fantoche de Hitler, que era liderado pelo Marechal Pétain, um herói da Primeira Guerra Mundial, e que depois se prestou um papel esdrúxulo, horrendo, na Segunda Guerra Mundial. Então, os franceses também tiveram uma toada, de alguma maneira, fascista. Não que tivessem lá um movimento fascista que ganhou as eleições, eles foram nominados pela Alemanha, mas, embora tenha havido resistência, embora tenha havido os partisãs, no entanto, houve uma parcela da população, não diria que majoritária, mas expressiva, ao menos, que flertou com o nazismo. A Espanha teve Franco, Portugal teve Salazar. No Brasil houve o integralismo. De tal modo que eu não posso imaginar que estes fenômenos são acasos de cada país. Então, o Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, o Franco na Espanha, Pétain na França, Salazar em Portugal, integralistas do Brasil, essa gente surgiu só por um acaso de cada um desses países. Isso é uma estrutura geral da sociabilidade capitalista. Esta sociabilidade capitalista é exploratória e, para manter a exploração da maioria por uma ínfima minoria, nós vemos esta sociedade se valerem, de vez em quando, desta margem extrema da exploração, que é esta forma de organização política, institucional e social fascista, nazista, a extrema-direita, quando alcança um grau ainda mais extremado de organização, quando ela, inclusive, advém do interesse da burguesia,
mas ela cola também, ela adere também a uma certa subjetividade das massas. Então, outra parte desse vídeo, eu tive a ocasião de nele dizer que também tivemos o concurso de elementos do povo, também tivemos aqui a contribuição de muitas e muitos que espontaneamente iam à delegacia e denunciavam que seu vizinho era judeu. Então eu disse, não se soube quem era judeu apenas pelo RG da Alemanha, soube-se também pela denúncia de terceiros. E isto nos revela aqui um certo modelo de sociabilidade que é estruturado num esgarçamento. E esse modelo é o modelo da exploração capitalista. E esse modelo não faz com que os pobres, miseráveis, explorados e oprimidos tenham consciência da sua condição e então automaticamente se levantem contra a burguesia. Muito pelo contrário, a ideologia do capital penetra em todas e todos, constitui a todas e todos, de tal modo que, em algum momento, as pessoas passam a ser, em maioria, de direita. Então, eu sempre digo, querido Joaquim, que na sociabilidade capitalista não é um espanto que o pobre seja de direita. Muita gente fica espantada dizendo, como é possível que um pobre seja de direita, que um pobre pense em favor do capitalista? Eu digo o contrário, e isso às vezes é chocante. É até um milagre que numa sociedade capitalista alguém não seja de direita, porque esta leitura de mundo, esta ideologia do capital, ela constitui e contamina a todas e todos. Todas e todos, do mais pobre dos seres humanos até o mais rico, todas e todos sabem que se ele tiver uma caneta, a caneta foi comprada, a caneta é uma mercadoria, de tal modo que quem tem dinheiro compra, quem não tem caneta. E isso com carro, casa, comida, remédio, qualquer coisa dessa. Pois bem, essa é a ideologia do capital. Ela está em todas e todos. Então não é um espanto que o pobre seja de direita. O espanto é o pobre que não é de direita, que conseguiu, inclusive, transcender a isso. Pois bem, então há um problema central quando o capitalismo nem com a ideologia da direita ele aguenta controlar o povo, porque o capitalismo entra em crise, o capitalismo tem movimentos extremados, ele tem regimes de acumulação que não se sustentam a partir dos seus próprios pés. Quando ele começa a entrar numa crise muito grande, é preciso levar a estrutura social a uma margem ainda mais extrema. É a extrema-direita. Então, o povo, que via de regra tem uma ideologia de direita, como a própria burguesia tem essa ideologia e produz essa ideologia, em algum momento o povo é levado a uma ideologia de extrema-direita, dizendo assim, você é pobre, mas o outro é judeu. Se você matar o outro, sua vida melhora. Você é pobre, mas é de Deus. O outro é do demônio. Se você matar quem é do demônio, a sua vida melhora. Então, o que estou dizendo é que este movimento fascista, ele não é algo diferente do que acontece no capitalismo. Ele é o capitalismo, apenas mais extremado, apenas levado a margens, talvez, aqui para nós, quase absurdas, mas isso acontece. O capitalismo não perderá o controle da sociedade quando a crise surge. Pelo contrário, ele mata metade do povo, se necessário, para salvar o próprio capital. Então, neste movimento, é isso que eu quero aqui já de pronto anunciar, crítica do fascismo serve para que nós possamos entender que o movimento geral que gestou Hitler e gestou Mussolini é o mesmo movimento da atualidade. Eventualmente, a nossa margem ainda não é tão extrema quanto a deles. Mas observemos que Trump, este atual mandatário do país, que ainda fica no cargo até o final do ano, essa gente também não está muito longe de apontar para um caminho extremado. Por isso, o nosso tempo tem que estudar muito bem a nossa sociabilidade capitalista, porque ela é o problema. Muito bom, Alisson. Nós podemos datar o que nós chamamos do projeto neoliberal, que talvez anteceda esse movimento do fascismo, que nasce de uma violência também, pelo menos esse projeto. No Chile, isso é datado por alguns historiadores como um laboratório do neoliberalismo implantado à força, e depois você tem a Margaret Thatcher, que também se beneficiou da Guerra das Malvinas para poder atacar os sindicatos, destruir os sindicatos lá, você tem o Reagan, e isso vai chegando depois no Collor do Brasil, é aquilo que nós entendemos como o crescimento ali da direita, mas dentro de um projeto neoliberal. E já havia, eu diria que o próprio do Chile, quem implantou ou quem cuidou
do programa econômico, vamos chamar assim, eram chamados os discípulos ali, ou alunos do Milton Friedman, que na teoria nega a ditadura, diz que o liberalismo, o neoliberalismo só pode ser pleno, ele não chama de neoliberalismo, mas o liberalismo só poderia ser pleno numa democracia, que fora de uma democracia você não consegue implantar um modelo liberal. Tudo isso, portanto, é uma falácia, né? Na verdade, quando chega no momento de crise, vai na marra, e aí você está criando as condições para que o próprio povo acabe aderindo no futuro. É isso, se eu entendi bem? Não sei se eu estou falando alguma besteira. Exatamente, Joaquim. Eu começo, inclusive, o livro Crítica do Fascismo mostrando que existem algumas pessoas, alguns teóricos na história do século XX, que criticam o fascismo e, ao mesmo tempo, a crítica é como se fosse um elogio. Então, eu falo que é uma crítica fingida. Esses críticos falsos do fascismo são os críticos que não alcançaram aquela dimensão que o marxismo alcançou em todo o século XX. Então, eles não põem em xeque o capitalismo, eles põem em xeque a maldade e a bondade dos indivíduos. Hannah Arendt fez isso. Ela dizia, o fascismo veio da banalidade do mal, mas ela não entendeu de onde vêm estes seres humanos, ou então não quis entender de onde vêm esses seres humanos que se tornam banais e banalmente maus. E Milton Friedman, Hayek, Mises fazem uma certa crítica às ditaduras e ao fascismo e, no entanto, na prática, legitimam diretamente esses movimentos. Sendo que aqui no livro Crítica do Fascismo eu chego, inclusive, a transcrever trechos de Mises elogiando expressamente Mussolini, dizendo ele não é liberal, mas ele salvou o capitalismo da União Soviética, em face da União Soviética. Então, nós observamos aqui que esta cantilena liberal, esse discurso liberal, reiteradamente é uma espécie de etiqueta que parece sofisticada, mas que é arrancada no primeiro momento para fazer ditadura, para fazer movimentos políticos de extrema-direita, e, portanto, não há nenhuma lógica aqui intrínseca de garantia de direitos humanos, de direitos individuais, de conquistas sociais ou ditas civilizatórias, o liberalismo em todas as suas facetas, seja o liberalismo mesmo, lá dos séculos 19 e 20, ou seja, o neoliberalismo já, agora da década de 70 para frente, ele não tem nenhum escrúpulo em rasgar as estruturas institucionais liberais para implantar e sustentar ditaduras em favor daquele que é o interesse econômico. Então, muito feliz, Joaquim, esta retomada aqui feita por você, desse movimento que vai até o Chile. Mas se nós observarmos bem, não é que nós tivemos um tempo de capitalismo onde não havia movimentações de extrema-direita e o Chile foi o primeiro. Porque, no final das contas, todo o capitalismo tem esses movimentos. E eu dou o exemplo, talvez, central, que é o caso da ditadura militar do Brasil de 1964. Ela rasgou uma Constituição, ela decretou que João Goulart não estava no poder, estando ele no Brasil e no poder. Tivemos um golpe militar, um golpe assassino, um golpe cruel. Tivemos atos institucionais, como o próprio infame AI-5, tivemos tortura e toda uma série de horrores. E não podemos imaginar que isso seja um liberalismo contido ou fácil, ou como então algumas pessoas dessa imprensa empresarial disseram, é isso que eu estou aqui afirmando, o que disseram no passado, que o Brasil teve uma dita branda, então um liberalismo de ditadura atenuada. Foi um horror. Eventualmente, o laboratório para testar, num país capitalista de meados do século XX, esta estruturação ditatorial, não foi o Chile, foi o Brasil. O Brasil foi o primeiro desses movimentos. E depois alastrou-se pela América Latina, por muitos de seus países, e, claro, no Chile chegou a um caso extremo, um caso de observarmos em um estádio milhares de pessoas sendo mortas de uma vez só, Vitor Jara, cuja mão foi cortada, enfim, uma série de horrores, mas que também não são qualitativamente diferentes dos horrores que tivemos na ditadura do Brasil. São quantitativamente, eventualmente, mais expressivos, como também são os eventos da Argentina, das ditaduras da Argentina, porque ela teve mais uma ditadura
nas últimas décadas. Então, o que se passa aqui não se pode ser analisado apenas na maldade, eventualmente, do próprio Pinochet. Porque também, se eu quiser retomar e voltar para trás, eu vejo que nunca acaba o pendor do capitalismo para chegar à extrema-direita, se necessário. Eu posso falar de Alfredo Stroessner, no Paraguai, que é anterior à ditadura militar do Brasil. Se eu for retomar fios para trás, eu encontro na Europa, encontro nos Estados Unidos, encontro segregação racial nos Estados Unidos oficial, não a esta prática, de uma materialidade prática, a oficial, até a década de 1950, 1960. Então, tudo que nós observamos nas sociedades capitalistas são variados degradês de uma mesma toada. A toada é sociedades de exploração, sociedades de opressão e de dominação. Se for possível, em alguns momentos, que esta exploração não saia matando tanta gente, assim o será. Mas se for necessário matar um tanto de gente, assim também o será. E quero também lembrar aqui, nós não estamos no pior caso da hipótese das possibilidades no Brasil ou no mundo. Nós temos aqui já um horror, tivemos aqui 6 anos de golpe, que foram anos horríveis para nós, e nada nos revela que não podemos voltar à mesma situação ou até, quem sabe, piorá-la. Enquanto nós não enxergarmos que esta estruturação social, na qual 0,1% da população do mundo exploram 99,9% da população do mundo. Isso envolve castigo, chicote, gente passando fome, gente sem esperança, gente sem entendimento político, gente sem consciência social, para que 0,1% suguem o sangue de nós, 99%. Enquanto nós não mudarmos tudo isso, nós estamos apenas minorando efeitos. Então, é tirando um pouquinho a corda do pescoço, é pedindo para matar menos ou algo assim. E estas são as variações quantitativas de uma reprodução social que qualitativamente se estrutura na própria exploração. Muito bom. Você cita naquele vídeo que é Nikos Polantzas, né, que é um marxista, filósofo, né, marxista grego, e que estudou o fenômeno do fascismo, né? Ele estudou. E ele diz, e eu pediria até para você que é especialista, pudesse nos explicar. Ele diz que o fascismo ele floresce numa crise de hegemonia, é isso que eu entendi bem, quando tem do movimento operário, é isso mesmo? Do movimento do trabalho, do movimento operário. E ali ele floresce. Como que é isso na prática? E se a gente puder ter exemplo como que isso ocorreu, como está ocorrendo no Brasil de alguma maneira. Isto é, pelo que eu entendi da sua fala anterior, é o seguinte: o capitalismo ele é intrinsecamente violento. Ele é intrinsecamente sanguinário. Só que ele prefere que não seja, mas se tiver que ser, ele será. Portanto, é inevitável que de tempos em tempos o torniquete aperte, vamos chamar assim. Vamos chamar assim. Porém, de outro lado, eu queria saber se não há uma incoerência. De outro lado, ele floresce quando há uma crise no movimento operário. Quer dizer, seria possível evitar esse agravamento nas condições do capitalismo? Nikos Polantzas é um dos grandes autores que estudaram o fascismo de modo consequente, científico, concreto. Eu volto a dizer, existe uma leitura contra o fascismo, que é uma leitura liberal, idealista, dizendo não sejamos fascistas, como se fosse o fascismo uma dependência da nossa vontade. Então, não seja banalmente mal, é uma leitura moralista. Então, idealismo, liberalismo, moralismo é um modo de ver o mundo. Inclusive, é o mais fácil de argumentar, porque a pessoa diz assim, eu não sou fascista, equivale à pessoa que diz, eu não sou racista, mas qualquer coisa. Não está no plano da individualidade a grande questão do fascismo, está no plano de uma estrutura social do capital. A sociedade será fascista se a reprodução social do capitalismo assim demandar, ainda que as pessoas possam dizer de início que elas não são fascistas, porque eventualmente estes 50% da população, quase 50% dos eleitores, que votaram numa opção de extrema-direita na eleição do mês passado, estes 50% de eleitores, se nós perguntarmos para eles se eles são fascistas, virtualmente 95% deles respondem que não. Claro, tem sempre alguns perversos e conscientemente
felizes do fato que vão dizer, não, eu sou fascista sim, porque eu gosto, e etc e tal. Mas essa massa por aí que serve de meme, enfim, que serve de piadinha para todos os lados, essa gente acha que não é fascista. Essa gente tem certeza que é de Deus, do cidadão de bem, coisas mais. Portanto, não adianta eu ficar apenas dizendo, seja um cidadão de bem. A pessoa já acha que é um cidadão de bem, dizendo o que diz, fazendo o que faz. Pois bem, esta leitura moralista não nos serve, porque senão nós enxugamos gelo, dizendo, olha, seja melhor. Mas o problema é que sociedade constitui alguém para ser bom, mal, péssimo, melhor, piorado, algo assim. Existem muitas reflexões nesse sentido. E no Crítica do Fascismo eu quis fazer aquilo que eu chamo de teoria geral sobre o surgimento do fascismo nas sociedades capitalistas. E eu digo que há dois autores decisivos do marxismo que nos levam a compreender, eu digo, a moldura do que é fascismo. Naquele vídeo que o Joaquim passou aqui do início da entrevista, como é um vídeo editado, ele não foi literalmente uma fala de ponta a ponta, fala de Pulantzas, que é um dos dois quadrantes. O outro quadrante, que não está no vídeo, mas é tão importante quanto Pulantzas, foi o alemão Max Horkheimer, um dos grandes filósofos da chamada Escola de Frankfurt, junto com Theodor Adorno, Herbert Marcuse e tantos outros pensadores mais. Wilhelm Reich, o grande psicanalista Reich e outros mais. Pois bem, temos aqui uma posição de Max Horkheimer que diz assim: quem não consegue criticar o capitalismo não critica o fascismo. É uma postura chocante, é uma frase impressionante que diz assim: não serve a nós criticarmos apenas o fascismo se nós não criticamos a base do fascismo, o leito pelo qual o fascismo floresce, que é o capitalismo. Porque nós dizemos assim, olha, o Hitler, que absurdo, hein? O Mussolini, que absurdo, hein? E o fato de uma pessoa não ter casa, nascer miserável, morrer 60 anos depois miserável, trabalhando dia e noite, madrugada, em condições insalubres, por que isso não é horrível? Também. Então, a pessoa que só critica a situação extrema está legitimando a média. E esta média leva ao extremo. Max Horkheimer, então, vai nos dizer, o fascismo é um problema do capitalismo. Se nós não tivermos este quadrante, nós não começamos a fazer essa reflexão. Porque se eu não tiver o problema do capitalismo, eu acho que o fascismo é um problema da moralidade das pessoas. Então, pessoas más, pessoas viciadas, pessoas incultas, pessoas isto e aquilo é que são fascistas. E volto a dizer, essas mesmas pessoas, esses 50% por aí que andam fechando estrada, enfim, mandando zap de questões infames, nomes de general que são zoeiras, enfim, como foi aí, foram feitas invenções semana passada. Essa mesma gente, imaginemos nós que se essa gente fosse bombardeada por posições críticas, progressistas, esclarecidas, esta gente podia ser contribuinte de uma sociedade de luta para a transformação efetiva das condições sociais. Essa gente poderia dar sua parcela de contribuição para o mundo. No entanto, essa gente só recebe o WhatsApp do general Benjamin, coisas assim, enfim, imbecilidades cotidianas. Ninguém lhes dá um WhatsApp falando, leia Max Horkheimer, leia Pulantzas. Isso não vem por aí nos WhatsApps da vida. E se vier, a pessoa não para ler, porque é chato. Vem uma frase muito mal diagramada, porque a pessoa também quer ver um vídeo, quer ver uma gracinha, um TikTok, não quer ler o Max Horkheimer. Pois bem, então, nesta dimensão, nós não podemos imaginar que o fascismo veio porque as pessoas são más ou boas ou banais e quaisquer coisas assim. O movimento central é do capital. O capital gerará o extremo da exploração toda vez que o capital estiver ameaçado na sua reprodução social e na sua dominação. Então, o grau de absurdo do capital é o grau do absurdo necessário para manter a exploração da maioria pela minoria. É sempre assim. Se não precisar explorar tanto, aí não tem razão de ser. Mas se precisar explorar, chegará lá. Pois bem, o primeiro quadrante é o de Max Horkheimer. O segundo, daquilo que eu chamo de teoria geral do fascismo, é o de Nikos Pulantzas, que diz assim: é verdade que o fascismo é um fenômeno do capitalismo, mas nós não podemos dizer que todo movimento de direita e extrema-direita é fascista. Porque se nós banalizarmos a palavra fascismo, depois nós não temos palavra
que chame a atenção do mundo, ou que seja elemento organizador de luta contra o fascismo mesmo. Então, se eu digo assim, qualquer posição de direita é fascista, o Collor de Mello é fascista, nós entendemos por que levaria alguém a dizer o Collor de Mello é fascista, porque ele privatizou uma estatal, etc. Ele é de direita. Mas o Pulantzas disse, isso não é fascismo, porque eu não estou equivalendo esta posição de direita à posição do Mussolini, à posição do Hitler. Então, é preciso tomar cuidado com a própria especificidade do fascismo dentro do capitalismo. E isto nos revela aqui, eu volto a dizer no meu vídeo, eu falo, nós temos uma cabeça entrando lá dentro, o corpo inteiro do cavalo não. Eu lembrei aqui da música do Gardel, Couro na Cabeça, na ocasião lá, foi essa imagem que eu fiz, um cavalo perdeu a corrida do outro por uma cabeça. Pois bem, uma corrida no hipódromo. Nesta situação, nós não temos no Brasil uma organização social fascista que saia por aí, como foi o caso da Alemanha, na noite das garrafadas, matando milhares de um modo ou de outro. Nós vamos dizer, mas nós não temos gente fechando estradas, etc. e tal. Um menininho quase não perdeu o olho anteontem, lá no Mato Grosso, porque lhe fecharam uma estrada. Sim, nós temos, eu volto a dizer, estas dimensões, estas cabeças deste animal já se revelando e demonstrando aqui posições extremadas de direita, mas nós não temos ainda o corpo social estruturado do fascismo. A própria burguesia do Brasil optou por uma margem de extrema-direita, mas não necessariamente uma margem de fascismo estruturado. Houve racha. Eu não diria que a burguesia do Brasil é contra o fascismo. Eu diria que, eventualmente, no atual momento, nós temos setores do agronegócio que pendem para o fascismo, nós temos alguns empresários aí de lojas, de redes nacionais que pendem para o fascismo, eventualmente nós temos alguns especuladores da Faria Lima que pendem para o fascismo, porque Paulo Guedes é o principal elemento do governo findante aqui de Jair Bolsonaro, e Paulo Guedes é a Faria Lima, mas nós temos alguns setores da burguesia que também não pendem. Então, houve aí Banco Itaú, alguns acionistas do Banco Itaú pendendo para o presidente Lula na própria eleição. Então, não é um bloco inteiro que se tornou fascista. Pois bem, o Pulantzas está nos dizendo que precisamos especificar o fascismo dentro do capitalismo, porque existem outras manifestações de extrema-direita que não são fascistas, mas também são horríveis. E Pulantzas era um grego, um grande teórico marxista grego, era jurista de formação, e ele foi completar seus estudos, foi desenvolver sua obra intelectual na França, e foi, eventualmente, um dos maiores pupilos desse que foi o maior filósofo marxista da segunda metade do século XX, o francês Louis Althusser. E Pulantzas foi para a França por duas razões. Porque lá estava Althusser, o maior pensador do marxismo da segunda metade do século XX, quem descobriu, inclusive, que o problema central da sociabilidade capitalista, porque as pessoas são de direita, é o problema da ideologia. As pessoas no inconsciente são bombardeadas pelas posições de direita, elas são bombardeadas pelas práticas materiais de direita. Tudo isso é uma descoberta de Althusser. E Pulantzas foi estudar com Althusser. Mas, além de estudar com Althusser, ele também saiu da Grécia, porque a Grécia sofreu um golpe na virada da década de 1960 para 1970. E foi um golpe que estabeleceu uma ditadura militar semelhante à do Brasil. Então, a Grécia viveu uma ditadura militar naquele tempo, em plena Europa. Era uma Grécia situada no espaço dito nobre europeu e que teve uma ditadura militar. E depois, inclusive, teve uma série de outras pequenas guerras em Chipre, por exemplo, até hoje uma situação não resolvida desta estrutura ditatorial dos próprios gregos. Pulantzas fugiu desta situação porque a ditadura grega perseguiu ferozmente os comunistas. E Pulantzas é que percebeu que a ditadura grega, a ditadura militar do Brasil, tinham já organizações de extrema-direita, tinham esquadrões da morte, coisas horríveis, mas não tinham necessariamente a estrutura do fascismo e do nazismo. Era um outro tipo de horror. A estrutura do nazismo e do fascismo é aquela na qual o modelo de organização da repressão social, da exploração do capital, penetrava efetivamente nas massas, e as massas reagiam concordando de modo expressivo com esses termos da dominação. No Brasil, e eventualmente
na Grécia, havia uma certa condição, eu diria, impávida. Era um povo que nem tomava partido necessariamente a favor da ditadura ou contra a ditadura, ia vivendo. Então, as massas que em 1970 no Brasil vestiam a camisa da CBF amarelinha, e essa gente gostava do Pelé, essa gente não tinha posição política nenhuma, que é mais ou menos esse padrão que nós temos historicamente na Grécia, no Brasil, em Portugal, de uma gente apolítica, que, portanto, ao ser apolítica, ela toma partido sempre de quem lhe faz a cabeça, e quem lhe faz a cabeça é, via de regra, a direita. Isso não foi bem o mesmo fenômeno que se deu lá na Itália com Mussolini e na Alemanha com Hitler, porque o povo era instigado ideologicamente, no caso da Alemanha, a matar judeu, a odiar judeu, a pensar que o problema da Alemanha era o judeu. O povo na Itália foi instigado a imaginar que tinha que ser grande por meio da sua vontade, tinha que matar o comunista. O maior comunista da Itália, Antonio Gramsci, era deputado, eventualmente o maior intelectual da Itália em séculos. Ele foi encarcerado por Mussolini e morreu na prisão, nunca pôde sair da prisão. Escreveu na prisão os cadernos do cárcere, famosos livros dos cadernos do cárcere. Pois bem, então Pulantzas e todos os demais estão percebendo que há uma dimensão aqui muito peculiar. E que dimensão é esta? Por que o nazismo e o fascismo tomam uma força tão extraordinária para muito mais do que, por exemplo, a ditadura militar do Brasil ou a ditadura militar lá da própria Grécia? Isso se dá pelo fato de que as condições da luta da classe trabalhadora, no caso da Itália, no caso da Alemanha, foram condições nas quais a classe trabalhadora perdeu, inclusive, o modelo de liderança da explicação social. Porque no caso da Alemanha e no caso da Itália, a esquerda e os trabalhadores daqueles dois países naquele tempo prometeram uma vida melhor para o povo, mas eram esquerdas não revolucionárias, não tomaram os meios de produção. Estas esquerdas entregaram quase nada, para não dizer, eventualmente, nada, muito pouco. No caso da Alemanha, era o chamado SPD, Partido Social Democrata. Esse Partido Social Democrata tomou o poder sendo de esquerda, esquerda liberal, contra os comunistas, dizendo: nós não faremos uma revolução, nós garantiremos a burguesia e daremos para o povo aumento salarial. Pois bem, na hora que a burguesia gostou do que fez o SPD, mas já percebeu que o SPD tinha feito seu papel e os comunistas tinham perdido tudo, a burguesia disse: agora eu não quero nem o SPD, porque o SPD matou o comunista e falava que daria direito social para o pobre. Só que eu quero que o comunista morra e eu não quero dar direito social para o pobre. Então vem Hitler, que não dá nada para ninguém, que eventualmente expolia a classe trabalhadora alemã, e então a burguesia chega no auge, porque aí ela matou toda a estrutura do comunismo e das esquerdas da própria Alemanha. Na Itália, a mesma coisa. As esquerdas italianas, as liberais, elas bloqueavam a luta dos sindicatos, elas bloqueavam as lutas dos trabalhadores. A Fiat, em Turim, Gramsci, era um grande líder sindical, era bloqueada a luta efetivamente revolucionária. Restou, então, a dita esquerda a administrar as contradições do capital. Como não tem como administrar as contradições do capital, o povo começou a passar fome. Qual foi o resultado? Vem Mussolini e diz: você, pobre, está passando fome, a culpa é da esquerda, porque a esquerda promete isso e aquilo, não dá nada, a esquerda não incentiva a economia, então nós vamos matar a esquerda, porque aí você terá emprego, a Itália será grande novamente, e coisas mais que são o discurso da extrema-direita. Então o próprio Pulantzas percebe, mas muita gente percebe, que é preciso tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade na luta de esquerda. Por quê? A esquerda, por anunciar um mundo melhor e por, na prática, não conseguir entregá-lo, porque o dia em que ela entregar uma gota do mundo melhor, o capital vai destruir esta gota. E a esquerda que não faz a superação do capitalismo, ela vive no impasse. Ela promete, o povo acredita. Ela não entrega, o povo se torna de extrema-direita. Então é por isso que é preciso tomar muito cuidado, hoje, inclusive, no Brasil, eu estou falando agora do Brasil, com esta promessa que a esquerda vai dizer de que as pessoas terão emprego, terão eventualmente casa, ou então, resumindo nos termos aqui bastante visuais do presidente Lula, as pessoas voltarão a ter picanha e uma cervejinha no final de semana. Pois bem, se esta promessa se anuncia assim, só que a estrutura da sociedade capitalista não é mudada, nós não tiramos o poder dos bancos, dos especuladores,
nós não retomamos as estatais, nós não daremos picanha em longo prazo, nós não daremos cervejinha em longo prazo. E o povo, então, começa a perceber que a sua vida, por mais um tanto tempo, ainda que tenha a picanha e a cerveja, não tem casa, falta escola, falta hospital, etc. e tal. Só que aí o canto da sereia da direita volta novamente. Inventam qualquer assunto do tipo, está fazendo estádio para a Copa do Brasil e não tem hospital. E é verdade, o povo sabe que não tem hospital. Então o povo bate na esquerda, toda vez que a esquerda anuncia uma promessa. Mas ela não é revolucionária, ela não muda efetivamente as condições sociais, ela será destruída e a sociedade vai para a extrema-direita. Acho muito interessante o que você está falando. Também tem a questão de que, por exemplo, no governo do Lula e da Dilma, houve avanços. Mas será que o povo quer mais? Isso que eu quero dizer. Não que não mereça mais, merece mais. Por favor, não entenda assim, mas eu estou dizendo o seguinte: houve avanços, porém, não é suficiente, justamente porque a esquerda promete, ou não é que ela promete, ela mostra, ela apresenta um horizonte que seja um horizonte bem melhor, entrega um horizonte melhor, mas não tão melhor quanto as pessoas esperariam. Aí fica insolúvel, não fica? Quer dizer, fica muito difícil você, vamos dizer, projetar uma nova sociedade ou ter uma nova sociedade dentro desse sistema. Quer dizer, na verdade, pelo que eu estou entendendo, a questão é mudar todo o sistema. Agora, isso não é possível, nós sabemos que isso não é possível sem que haja uma revolução. Então, o único caminho seria a revolução, é isso? Sim, e isto, para nós, é mais fácil do que fazer a reforma do capitalismo. Porque os processos de mudança histórica nas sociedades capitalistas desde o século XIX, eles só são sustentáveis se nós fazemos um câmbio estrutural dessas mesmas sociedades. Eu dou o exemplo da China. A China só consegue ser um sucesso capitalista, e é um sucesso capitalista, embora um capitalismo controlado pelo Estado, porque no começo do século XX ela fez uma revolução socialista. E nesta revolução socialista, o exército chinês é um exército que comeu grama, e eu estou dizendo aqui no sentido figurado, de gente que perdeu sangue, que por muito suor, milhões de chineses sucumbiram para que a China pudesse ser vitoriosa, expulsar a colonização infame do Japão em face dela mesma a China, expulsar o imperialismo, tanto estadunidense, inglês, originalmente, e francês, e expulsando esses imperialismos, o exército chinês é nacionalista. Ele é um exército que, desde aquele tempo, ele não vai olhar para a Inglaterra, para os Estados Unidos e dizer, puxa vida, eles são o que eu quero ser, eles são meus inimigos. Pois bem, os demais exércitos do mundo capitalista, via de regra, são subordinados ideologicamente e mesmo economicamente aos exércitos imperialistas. Então, o caso do Brasil, da América Latina, que é subordinado aos Estados Unidos. Pois bem, quando algo aqui for em favor da própria sociabilidade brasileira contra os interesses dos Estados Unidos, quando nós retomarmos a Vale do Rio Doce, se buscarmos retomar, quando nós buscarmos retomar a Petrobras, nós não temos aqui estrutura institucional para dar consequência a esse ato, porque nós temos uma imprensa, não o Brasil 247, não Joaquim de Carvalho, que são exceção, mas gente que faz plim-plim e coisas mais. Nós temos uma imprensa que é dos Estados Unidos, é favorável ao capital, e não só aos Estados Unidos, porque pode haver uma imprensa que nem está muito ligando para o estadunidense, mas liga para a burguesia do Brasil. É da burguesia do Brasil o problema central. É o banco especulador, fundamentalmente, que quer que o presidente Lula nomeie alguém dos mercados financeiros para o Ministério da Fazenda, porque senão a Bolsa cai. Enfim, isto é diretamente o mercado do Brasil, a burguesia do Brasil. Pois bem, nós não temos imprensa, nós não temos militares, nós não temos judiciário, que faz curso nos Estados Unidos, dá palestra nos Estados Unidos, faz convescote, não sei aonde. Nós não temos cultura por lugar nenhum das instituições do Brasil para poder fazer um incremento, uma melhoria efetiva das condições sociais. Se alguém disser assim, mas será que as instituições não permitiriam que o salário mínimo fosse aumentado de 1.253 para 1.347? Isso ela permite. Isso não é o limite do capital. Mas será que ela permite a expropriação da Vale do Rio Doce? Já começamos a ver que se dá aqui um problema. Então, o que estou dizendo é que, historicamente, nas sociedades capitalistas, câmbio efetivo, mudança efetiva,
ela não é conseguida mediante a reprodução normal ou dita cadência tranquila da própria administração do capital. Exatamente por causa disso vem golpes, rupturas, vem ditaduras, e o Brasil é permeado disso, e o mundo inteiro é permeado dessas circunstâncias. Então, faz 1 século e meio que nós estamos tentando remendar um sistema econômico que não tem remendo. E há 1 século e meio nós estamos gastando as melhores pessoas da nossa gente, os melhores lutadores, as melhores lutadoras do povo, para tentarem ganhar isto aqui, aí vem um golpe e tiram tudo isso de alguém. Então, imaginemos nós, essa gente boa, que esteve junto com o segundo Vargas, que esteve junto com Brizola, que esteve junto com João Goulart, os trabalhistas. Essa gente foi dilacerada com o golpe militar. Os comunistas, como Marighella, Lamarca, essa gente foi morta. Quanta gente foi morta no Araguaia e tanta gente por todo lado. Então a gente perdeu uma geração inteira. Resultado, na próxima geração, ao invés de mudarmos o sistema, nós remendamos o próprio sistema. A única pessoa desse sistema que jamais deveria ter sido presa, foi presa, o ex-presidente Lula, futuro presidente novamente Lula. Então, eternamente, nós tentamos remendar uma coisa, esse remendo esgarça. A próxima geração tentará remendar de novo, vem um próximo golpe. Não estou dizendo que vem agora, não estou dizendo que nos próximos anos ele acontece, mas se tudo der certo para o país, ele vem logo em seguida. Porque a burguesia do Brasil e a burguesia internacional não vão deixar com que a nossa gente comece a se desenvolver. Inclusive porque na estrutura ideológica da nossa gente, de qualquer sociedade, não é do Brasil, a posição, eu diria, hierárquica de superioridade não é efetivamente o que a pessoa come, quantos carros ela tem, mas uma percepção de diferença relativa. Então, se o cara tem 2 carros, o pobre não tinha nenhum, o pobre passa a ter 1 carro, não é que o pobre está igual à classe média, mas já está menos desigual. E isto ofende alguém que só tem na vida a única diferença em relação a um pobre, em relação ao seu porteiro, em relação ao faxineiro do prédio. A única diferença que ele tem não é a sua moral, efetivamente irmã, fraterna e cristã, sua inteligência, sua cultura, sua acepção das artes, suas idas ao MASP para contemplar quadros da Idade Média até a Idade Contemporânea. Ele só tem 2 carros, é isso que faz a diferença dele. E o outro passou a ter 1, então a diferença que era de 0 a 2 passou a ser de 1 para 2. Essa pessoa se ofende. Então o que estou dizendo aqui é que os câmbios sociais, eles ou chegam numa dimensão decisiva e trocam mesmo essa estrutura da exploração, ou eles não têm condição de dar consequência. E é por isso que as sociedades capitalistas, já há muitas décadas, elas não têm nenhum progresso efetivo. E, pelo contrário, os Estados Unidos, desde o Ronald Reagan até hoje, os Estados Unidos involuem. A porcentagem de pessoas que moram em trailers, em barracas, nas condições desumanas, cada vez aumenta mais. E não tem nenhum movimento nos Estados Unidos que pareça que vai melhorar. E a Europa, que parece uma espécie de playground do bem-estar social, cada vez está pior. E agora nem, eventualmente, tem petróleo russo para aquecer o inverno desse final de ano, porque vai custar mais caro, a OTAN tem que ser sempre o escudo dos Estados Unidos. Então, é o povão que vai pagar a conta. Porque o rico, efetivamente, da França, da Alemanha, se o petróleo e o gás aquecido custarem não sei quantos mil euros, o rico paga. A classe média e o pobre é que não pagam uma coisa como tal. Então, para os burgueses, pode triplicar o preço do petróleo, triplicar o preço do gás, e eles não têm nada quanto a isso. E foi aqui o caso do Brasil. 0,1% da população, o botijão de gás chegou a 120, 150 reais. Para 0,1% da população, tanto faz. Se é 200 reais, 500 reais, se é botijão gourmet, enfim, ou qualquer coisa assim. O cara não sente isso, mas para o povão, sair de 50 reais para 120 é a vida dessa pessoa que está sendo posta em xeque. Então, o que estou dizendo é que se nós não temos a dimensão de que o problema estrutural é o capital, nós nem começamos a dar um passo. Agora, eu gostaria só de dar uma consequência a essa reflexão do nosso querido Joaquim. Como é que nós, então, entendemos esse processo? Por que esse processo não dá esse passo? Eu diria que são 2 razões. A primeira razão é uma razão muito concreta e material. É que toda a estrutura política das sociedades capitalistas são muito amarradas com o capital e com a burguesia. Então, observemos nós. O ex-presidente Lula agora ganha uma eleição, voltará ao governo.
Quem começa a controlar o que ele pode ou não pode fazer são os capitalistas do Brasil e, eventualmente, também do exterior, que dizem assim, não pode nomear alguém que seja radical. Fernando Haddad anda passando por radical, isto já é a métrica do capital que ele quer dizer. Eu quero um Henrique Meirelles versão 2, ou qualquer coisa nesse nível. Como o governo é profundamente dependente do capital, qualquer governo do mundo tem um limite para esta circunstância. Então, a luta de transformação, ela tem, eventualmente, uma contribuição de um governo de esquerda, mas ela é uma luta que começa na base social. Ela, efetivamente, se estrutura na sociedade, trabalhadoras e trabalhadores, movimentos de sindicatos, movimentos revolucionários, transformadores de massas, porque, neste sentido, a classe trabalhadora há de lutar e não tem que transigir com o mercado financeiro, com o especulador tal e qual. Então, o que estou dizendo é que alguns países que tentaram efetivamente mobilizar as massas, eles tiveram ganhos mais duradouros. E este processo de mobilização das massas é um processo de luta, inclusive ideológica, porque países como, por exemplo, a Venezuela, Cuba em especial, mas a Bolívia, esses países são pobres, têm contradições extremas, nenhum dos três alcançou um grau de socialização econômica suficiente, Cuba, eventualmente, um pouco mais, mesmo assim com contradições. Venezuela e Bolívia são países capitalistas tendendo a dar aqui um incremento das condições sociais. Mas o que eu quero dizer é que esses países, eles mobilizam as massas, eles falam da importância de ser de esquerda, de apontar para o horizonte do socialismo. O movimento de Evo Morales é movimento ao socialismo, é o nome do partido dele, MAS, MAS, como se fala lá na Bolívia. Pois bem, o Hugo Chávez tentou aqui fazer, uma espécie de fala sem muita consequência, mas ele falava, buscarei o socialismo do século XXI, falava a palavra socialismo. O povo, então, ia atrás para saber o que seria isso, socialismo. Um falava uma coisa, outro outra, vai ao Google, pesquisa ou algo assim. Pois bem, as esquerdas do Brasil, de alguns países como a Argentina, Estados Unidos, Europa, essas esquerdas não falam em socialismo, nunca falam que o capitalismo é o problema. Essas esquerdas dizem assim, vamos aumentar o salário, vamos dar casa, vamos retomar a ampliação das universidades. Tudo isso é muito bom e nós somos os primeiros defensores de tudo isso. Mas observemos nós que o nosso povo não está mobilizado. Então o povo diz assim, aquele dá casa, aquele dá universidade. E este fala que tem que ser de direita porque a direita é de Deus. Não tem uma luta ideológica contra dizer isto, falando a esquerda é a luta fundamental. Só tem direita, direita, direita e dou casa, dou picanha, dou universidade. Mas não tem esquerda do outro lado. De tal modo que esta sociedade sempre ideologicamente só tem uma referência do que é política, ser de direita. Tanto é que as pessoas creem que ser de direita é ser direito, no sentido de que é uma pessoa honrada, porque a gente não tem nenhuma expressão no Brasil atual, expressão de massa. Claro, tem gente lutando a sua luta cotidiana. O Joaquim e eu hoje aqui estamos fazendo isso, inclusive, buscando abrir cabeças, buscando refletir. Mas estou dizendo de movimentos desses expressivos, grandes líderes políticos, não tem ninguém que diga assim, a direita é uma vergonha e a luta da classe trabalhadora de esquerda é que é a única posição honrada. Ninguém fala assim num grande microfone, ninguém mobiliza todo dia desse modo. Resultado, nós não temos pela esquerda do mundo uma mobilização efetiva. Tanto assim que os Kirchner reformaram a Argentina depois de toda uma crise anterior que vinha lá desde o tempo do início da década de 1990, e quando reforma um país e melhora um pouquinho, a direita vem dizer, bom é ser de direita, bom é privatizar. E então vem a direita, vem o Macri e destroem tudo. E aí tem que voltar o Alberto Fernandes, a Cristina Kirchner, para remendar o já remendado, e o segundo remendo nunca é igual ao primeiro remendo. Então já é, inclusive, uma sociedade mais esgarçada. Para fazer o quê? Para daqui a pouco perder uma próxima eleição e voltar o Macri, ou então, como dizem os meus amigos, professores e professoras da Argentina, já tem um pior que o Macri, que é um fulano por lá, que é imitação do atual mandatário aqui do Brasil. Então, é uma espécie de fake do atual aqui nosso, brasileiro. Pois bem, o que estou dizendo é que tudo que a gente ganha, mas não mobiliza o povo para sustentar e dizer é o começo de uma estrada, a gente perde amanhã. E os países que mobilizaram, como, por exemplo, a Venezuela, lá nem cai, e na Bolívia, quando cai num golpe, um ano depois voltam todos. E no Brasil, do golpe até agora, levou-se um tempo de 6 anos, porque em 2018 o povo não votou na esquerda. E agora, em 2022, votou em 51 a 49. Ou seja, a gente ganhou
por uma cabeça, como eu usei o exemplo aqui do tango do Gardel. Então, o que estou dizendo é que falta para nós mobilizarmos o povo para começar um processo de luta efetiva, porque eu não estou dizendo que para este dia de agora eu conseguiria tomar todos os meios de produção, mas imaginemos nós, uma campanha que no Brasil já existiu, ela já foi vitoriosa, ela não é, ela sozinha, socialista, mas ela, eu diria, é o destravamento de uma luta. A campanha do petróleo é nosso. O petróleo será todo público estatal. Esta campanha já existiu nas décadas de 30, 40 e 50, ela foi vitoriosa, ao tempo do varguismo. Nós nem isso temos hoje, uma campanha pelo petróleo é nosso. No máximo aqui a gente vai fazer uma espécie de concessão casada ou algo assim, o petróleo já foi dado, não volta mais para trás, ou seja, a gente não tem mobilização mínima, e a gente poderia ter uma dessa, para começar a fazer um movimento de engajamento social, porque esse rapaz de direita, esse caminhoneiro que está aí fechando estrada, a gente poderia ter uma mobilização para dizer, olha, o seu caminhão está gastando muita gasolina porque o petróleo não é nosso, então a pauta deveria ser ideologicamente de esquerda. Como a gente não tem essa pauta, a gente só tem um acordo de bastidores para fazer com que a concessão da Petrobras não seja retomada, porque nós vamos dizer, porque senão os mercados vão derrubar a bolsa o mês que vem, a gente fica sempre dependendo da bolsa do mês que vem. E o mês que vem é o mês que vem, o outro mês que vem, e 4 anos que vem, 7 anos que vem, e a gente está há 40 anos de neoliberalismo dependendo do resultado dos humores dos especuladores da Bovespa do mês que vem. Resultado, se nós tivéssemos encampado a Petrobras e feito um processo de mobilização social, nós já tínhamos uma posição maiúscula e nós poderíamos dizer, depois de nacionalizarmos a Petrobras, qual é o próximo passo? É a Vale do Rio Doce. E depois, SUS redondo e universal, sem que o hospital privado venha receber verba de SUS. E depois, toda a universidade do Brasil será pública, porque na Argentina, só para tomar o exemplo da Argentina, as universidades são públicas e brasileiros estão estudando por lá. Isso não custa demais para o Brasil. Então, quem está me escutando dizendo assim, puxa vida, meu filho não passa numa universidade pública, eu sou contra a Universidade Federal, porque ela ensina um sacanagem, porque é assim que a direita diz, é porque o seu filho não está lá. Porque se o seu filho estivesse lá, a senhora não diria uma coisa como essa, que seu filho é partícipe da sacanagem. Mas por que o seu filho não está lá? Porque as universidades do Brasil, em esmagadora maioria, são privadas. E nós poderíamos facilmente torná-las públicas. E aí pararia com o discurso, porque é o filho daquela mãe que está lá na universidade e não vai dizer que aquela universidade é um antro de maconheiros ou coisas assim. Então, efetivamente, estou dizendo que se a gente dá um passo, a gente dá 2, a gente dá 3, a gente dá 4. O que não dá para fazer é esse elemento, eu diria, passivo, esse elemento muito pouco reformista, que a esquerda liberal faz, os Kirchner na Argentina, esta nossa luta de esquerda no Brasil, liberal de esquerda, o Partido Democrata dos Estados Unidos, que ao invés de tomar uma posição maiúscula para falar, vou tomar os meios de produção dos Estados Unidos em favor do povo, as pessoas pensam na reciclagem de lixo de Nova York, enquanto isso, os mendigos em milhares nas ruas de Nova York. Então, a gente tem lutas sociais muito efetivas, mas não se fazem lá, não se fazem na Europa. A Europa, inclusive, é toda ela áulica da OTAN, não sabe brigar naquilo que é fundamental e fica brigando, eventualmente, porque alguém desmatou 1 hectare nos Pirineus, então a gente está brigando uma luta que, obviamente, para quem está me acompanhando, disse assim, professor Alisson é favorável a queimar 1 hectare no Pirineu. Claro que eu não sou favorável a queimar 1 hectare no Pirineu, eu estou dizendo que esta luta, se é só ela, sem entender a propriedade privada, sem entender que aquele que é dono de uma terra, ele faz o que quer na terra, então eu estou compreendendo aqui que a queimada dos Pirineus, ela não pode se resolver apenas por boa consciência de quem está por lá. Ela tem que ser um processo econômico e social, que é o mesmo da floresta amazônica no Brasil. Não deveria haver agronegócio queimando tudo que quer. Deveria haver uma decisão social, econômica, para acabar com o latifúndio, para plantar o que se deve, para fazer a economia crescer, mas olhemos nós quanto tudo isso representa. Agora, para começar essa estrada, nós precisamos de decisão maiúscula, nós precisamos efetivamente parar de só apanhar e agradar o capital e começar a dizer, o capitalismo é o problema, tanto que é o problema, que se eu não mexer diretamente nele, naquilo que eu consiga no imediato mexer, vem a extrema-direita, vem o fascismo no limite. Então não dá mais tempo para a gente passar mais uma geração fazendo esse processo de luta social de pouquinho, do pedacinho, do varejo. Ou a gente começa a jogar um jogo mais de atacado, que até nós já jogamos.
O atacado do Vargas, o atacado do João Goulart, que dobrou o salário mínimo numa tacada só, que criou o 13º salário, que fez a CLT, e nada disso é socialismo ainda, mas fez empresas nacionais, etc. e tal, que tinha também a luta revolucionária comunista do Marighella e de outros mais. Ou a gente volta para um tempo de luta desse nível, ou então a gente vai ficar como o Partido Democrata dos Estados Unidos, enxugando gelo, parecendo bonzinho, eventualmente parecendo que recicla lixo, sendo que o problema da poluição do mundo não é o meu lixo urbano, residencial, reciclável ou não. São que 90% das questões do mundo vem do latifúndio, da poluição do mundo, do latifúndio, da mineração descabida, da industrialização sem controle. Então, querido Joaquim, eu diria que para pensarmos, inclusive, o tema do fascismo e do capitalismo, eu sei que é muito difícil enfrentarmos o dragão do capitalismo de frente, só que nem sequer diagnosticá-lo, anunciá-lo e começar uma estrada de transformação, se nós não fazemos nem isto, nós somos vítimas eternas de um sistema que toda hora que ganhamos isto, vem em seguida de dar um tapa e chega na extrema-direita, e uma hora que isto for um pouquinho maior, o tapa será tamanho que aí vem o fascismo. Que fantástico. Bom, estouramos um pouco o tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta a você, que é a seguinte: se não houver mobilização política popular, a extrema-direita volta, é isso. E talvez volte com mais força. Sim, porque toda experiência histórica na qual a esquerda anuncia alguma coisa, não cumpre. Porque quando eu digo não cumpre, nunca xingo a esquerda que não cumpre. Ela dá alguma coisa para o povo. Efetivamente, sai de um salário mínimo de 700, vai para 1.500. Agora, para você que me acompanha, não é ótimo sair de 700 e chegar para 1.500 no salário mínimo? É ótimo, mas mesmo assim, alguém que tem 3 filhos, 1.500 ainda não são nada. Ele já compra uma cesta básica, ele já não passa aquela fome, da fome extrema. Mas ele vê que uma pessoa 3 quadras da casa dele rasga dinheiro, vai para Disney, faz qualquer coisa e ele mal compra a cesta básica. Então também, isto que se dá a conta-gotas não refresca a estrutura da reprodução da vida da sociedade. Quase que, eventualmente, dá uma lufada de esperança. Na hora que a pessoa pensa que a sua vida vai melhorar, ato contínuo, que é o que aconteceu depois do governo Lula e Dilma, ato contínuo vem o Temer e diminui, rebaixa as condições salariais. Então, é sempre um zigue-zague do qual não se sai. E essa gente se torna amargurada, essa gente se torna sem entender as coisas. E aí, o canto da sereia é sempre quem fala com mais quantidade. Eu falei de Pulanças, querido Joaquim, falei de Althusser. Althusser diz assim: a ideologia não ganha a cabeça das pessoas porque o que ela fala é melhor do que outra coisa. O Althusser sugere, e todos os marxistas depois do Althusser constatam isso, que a ideologia não é a qualidade do discurso, é simplesmente a quantidade de aparelhos que levam alguma ideia. Então, eu estou dizendo o seguinte: se eu falar uma coisa maravilhosa, científica, etc. e tal, estou eu aqui falando com o Joaquim, temos o Brasil 247 que nos passa. No entanto, se alguém tem uma enorme rede de WhatsApp e a pessoa falar uma imbecilidade do tipo: a Terra é plana, o meteoro caiu na Terra e aconteceu não sei o que lá, e o dragão do São Jorge voou em cima de Brasília, enfim, qualquer coisa desse nível, se ele tiver 7 milhões de pessoas que veem isso é uma besteira. Ele alcançou X milhões de pessoas. Então, a descoberta central é que a ideologia é uma quantidade de aparelhos. E essa quantidade se dá na igreja, se dá na escola, se dá no dia a dia, porque não é só a imprensa, tecnicamente, se dá na educação, se dá na conversa dos empresários, na conversa do funcionário com o patrão, se dá no caminhoneiro que ligou o rádio e escutou que é isso mesmo, tem que tirar a esquerda de lá. O resultado, esta estruturação da nossa ideologia, ela é decisiva, e aí o povão, quando vê a vida sem sentido, qual a explicação que o povão vai dar para si próprio? A explicação que a maioria dos aparelhos ideológicos lhes der. Pode ser culpa do Satanás, culpa do judeu, culpa do árabe, culpa da lésbica, culpa do boliviano, culpa do haitiano, qualquer coisa que seja. Então está na hora de começarmos a dar ao povo a estruturação daquilo que seja a verdade. A culpa é do capitalismo. E você viveria muito melhor se a sua vida não fosse só para pagar boletos bancários. Se tudo pudesse ser efetivamente compartilhado por todas e todos, porque não faz sentido eu ter que trabalhar 50 anos
para dizer: o meu soro no meu hospital que eu paguei para ele é um soro de hospital particular, então o meu soro a pessoa dará atenção para mim. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem soro e o soro fosse distribuído plenamente para todas as pessoas que precisassem. Então a gente tem que parar, inclusive, com esta vida desgraçada de imaginar que eu tenho que ganhar para morrer com dinheiro, porque é disso que se trata. Seria muito melhor viver uma vida muito boa, uma vida plena, na qual todos pudessem comer. E eu sempre dou exemplo, Joaquim, com isso eu quero encerrar esse pedaço da reflexão, que é o fato de que aqui nesse país que é o nosso, país via de regra quente, país tropical, nós poderíamos ter restaurantes nas calçadas, poderíamos ter pessoas que fossem almoçar comendo sob a sombra de uma árvore. A Europa, que é fria, tem restaurantes na calçada, restaurante debaixo da árvore. Aqui nós não temos. E também na Europa cada vez vai ter menos isso. Mas estou dizendo é que nós não temos aqui, porque na hora em que um ser humano minimamente decente for se sentar numa calçada e começar a comer, passará uma pessoa passando fome e olhará para a comida dela. E quase nos faz perder a fome, de tamanha vergonha que é comer num mundo onde alguém não come. Então eu diria que é muito lindo se a gente pudesse pensar em um mundo no qual a comida está lá. Tem fome? Vai lá e come. Quer comer na rua? Saia do restaurante, coma na rua. Quer comer debaixo do teto do restaurante? Coma lá. Este mundo no qual todos pudessem comer e não fosse o dinheiro que nos orienta a comer, este mundo é o socialismo. Isto é lindo e capitalismo é isso que faz com que um coma escondido, num dia de calor, num forno de um restaurante, porque um pobre passaria na rua e esse pobre não pode comer. Então, a luta ideológica fundamental é exatamente para colocar as coisas no seu devido lugar. Lutar para agradar capitalistas, lutar para agradar os mercados financeiros é exatamente o mal e o horror. Lutar para que todo ser humano coma o que quiser, trabalhe com o que possa, entregue aquilo que é a sua plenitude para o benefício da sociedade. Esta é a coisa mais linda do mundo e isto nos deve orientar na nossa luta de esquerda. Muito bom, mas muito bom mesmo. Alisson, muitíssimo obrigado. É muito pouco tempo, viu? 1h06, passamos aí 6 minutos, mas eu vou convidá-lo mais vezes para continuarmos nessa discussão, porque o que você fez aqui, para mim, foi uma aula. E eu entendo que muitas pessoas devem ter essa aula, e isso faz parte de uma educação política. E é o que está faltando no Brasil. Uma educação política para que as pessoas elas saiam do imobilismo e deixem, como você falou, e nós, o sistema, o nosso país, deixe de fazer remendos, porque não resolve e o remendo, remendado, que depois rasga de novo, passa a ter, uma certa hora, passa a não ter conserto. E aí é a plenitude do fascismo. Se eu entendi bem, seria mais ou menos isso, seria a plenitude do fascismo. Quer dizer, nós temos que atracar a causa, discutir a causa. E é claro que tudo isso é um processo, mas nada começa se não tiver um início. Quer dizer, tem que ter alguém já mobilizado e informado e fazendo o que a direita faz bem. As ideias da direita circulam muito, tem muitos aparelhos ligados, como você falou, e isso não ocorre na esquerda, lamentavelmente. Muito obrigado. Passo a palavra a você, então, para fazer a tua despedida. Obrigado mesmo. Querido Joaquim, obrigado por este momento, para mim, muito honroso, especial, e esta reflexão que nos une a quem nos acompanha, é uma semente que, com certeza, com esta energia imensa da esperança e da ação por um mundo melhor, ela frutifica e ela faz esse mundo melhor. Obrigado. Obrigado, muitíssimo obrigado.